Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como criar uma janela modal, mas será apresentado como criar uma janela modal com HTML, CSS, JavaScript puro, sem utilizar algum framework. E o que será implementado é o seguinte: este botão, clicando neste botão, é aberto a janela modal. Eu posso fechar a janela modal, seja clicando no X ou no botão fechar. Clico aqui, fecho a janela modal. É isso que será implementado nesta aula. A janela modal com CSS, JavaScript puro, sem utilizar algum framework. Nesta aula será utilizado o editor Visual Studio Code e o navegador Google Chrome para visualizar o resultado. Crie um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, com o nome de janela modal pura. Coloquei somente o nome janela modal, abro no gerenciador de arquivos. Aberto o diretório, quero abrir esse diretório dentro do editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto esse diretório. Crio o primeiro arquivo com o nome de index.html, com a estrutura básica do HTML. Para criar a estrutura básica, começo a digitar HTML, em seguida seleciono HTML5, cria com a estrutura básica, indicando que o projeto utiliza o HTML, idioma português Brasil, char7, possui caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, a parte compatível eu retiro, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, o título que deve ser apresentado na aba do navegador, Selk, em seguida janela modal. E dentro da tag corpo eu acrescento um título, então será o H1 e dentro deste H1 a palavra ou a frase janela modal. Posso abrir no navegador. Para abrir, eu simplesmente arrasto este arquivo. Abro o navegador Google Chrome. Com o navegador aberto, eu simplesmente arrasto este arquivo index. Janela modal, o título que eu coloquei, e também o título na aba do navegador, Selk janela modal. Agora eu posso começar a implementar. Primeiro, crio um botão. Quando o usuário clicar neste botão, eu quero abrir a janela. O abrir modal, só coloco essas duas palavras. E dentro da tag botão, eu acrescento o atributo class com o seletor btn. Quero trabalhar com botão. Em seguida será um outline. Logo você vai compreender o que seria este outline e será da cor verde, success. E quando o usuário clicar no botão, um clique, chame uma função que vai estar no JavaScript com o nome de abrir modal, abrir a janela modal. E esta função recebe como parâmetro uma div. Neste caso eu coloco vise de visualizar modal. Visualizar poderia ser um cadastrar, editar. Neste caso será um visualizar. Criado o botão, confiro como que está ficando, abrir modal. Crio o JavaScript, primeiro um diretório JS, dentro desse diretório crio um arquivo com o nome de custom.js. Preciso incluir só, eu coloco um alerta com uma palavra carregou para ter certeza que carregou o JavaScript. Retorno no arquivo index e aqui abaixo utilizo a tag script. Finalizo esta tag e dentro da tag utilizo o atributo source, dou um Ctrl espaço, o editor apresenta. Tem o diretório JS e em seguida o arquivo custom.js. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 e apresentou o alerta. Carregou. Este alerta está no JavaScript. Se eu clicar botão direito e exibir o código fonte, tem o link JS Custom. Clico sobre o mesmo, também carregou. Significa que está carregando o JavaScript. Preciso criar esta função viseModal. Venho no Custom, crio uma função, utilizo a palavra reservada, em seguida o nome da função e recebo como parâmetro carregar modal. Qual é esse parâmetro? O parâmetro é esse daqui. Eu copiei errado. O nome da função é abrir modal. Eu coloquei vise modal, é abrir janela modal. Abro
chave, fecho a chave, abro a função, finalizo a função e recebo agora como parâmetro este carregar modal. Eu quero pegar ela, mas eu ainda não tenho a janela modal. Aqui abaixo do botão, ou eu testo se está funcionando o botão. Primeiro, coloco um console ou um alerta, posso dar um console log, e neste console log a frase carregar a janela modal. Qual janela modal? Então eu posso indicar que esta janela modal que eu quero carregar. Aqui eu estou recebendo a div. Então eu simplesmente concateno, retorno no navegador, dou um Ctrl F5, botão direito, inspecionar, venho no console, clico em abrir, em info, carregar janela modal. O usuário clicou neste botão, chamou a função que deve carregar a janela modal. E qual será esta janela modal? A que será implementada aqui abaixo. Div, depois ID, esta janela modal vai ter o seguinte nome. Nome vise de visualizar. Visualizar os detalhes de algum registro, algo do gênero. Depois do ID, utilizo o atributo class, porque eu quero personalizar com CSS. Model, finalizo esta div. Dentro, crio uma nova div, finalizo esta div e dentro da tag acrescento o atributo class e o seletor model, acrescento conteúdo modal, conteúdo da janela modal. Mais uma div, finalizo esta div, agora será o cabeçalho. O atributo class, depois o cabeçalho, nome modal, só para ser fácil de identificar. E neste cabeçalho eu acrescento a tag H1 para acrescentar um título, e neste título será o visualizar. E também acrescento um botão fechar. Este botão será um spam. Abro a tag spam, finalizo a tag spam. Dentro desta tag spam eu acrescento já o atributo class. Vai ser modal cabeçalho fechar. O cabeçalho modal fechar. Pego aqui da parte superior, depois acrescento a palavra fechar. E quando o usuário clicar, um clique, chame uma função com o nome de fechar. Eu coloquei acima abrir, então aqui será fechar modal. E ela recebe como parâmetro a modal que eu quero fechar. Então, neste caso, a modal que eu quero fechar é esta modal, visualizar modal. Eu abri, agora eu quero fechar a mesma. Coloco um X para apresentar para o usuário. Eu ainda tenho o corpo, mas eu confiro como que está ficando. Atualizo, já tenho visualizar e depois o X. Clicando no X, eu chamo esta função fechar modal. Crio esta função no arquivo custom, utilizo a palavra reservada, em seguida fechar janela modal, recebo como parâmetro fechar modal, abro chave, fecho a chave e coloco esta frase também. Carregar? Não, agora é fechar. E estou recebendo como parâmetro fechar. Esta janela modal que eu quero é fechar. Retorno no navegador, Ctrl F5, abriu a janela modal, deve carregar, clico no X, deve fechar a janela modal. Agora sim posso ir para a parte do conteúdo. Abaixo desta div, crio uma nova div que vai ter o conteúdo. Acrescento o atributo class, em seguida o corpo ou conteúdo. O conteúdo já está na parte superior, então aqui será o corpo modal. E também posso acrescentar já o rodapé. Somente aqui eu pego um texto do gerador de Lero, então será o lorem y. Lorem y é um gerador de palavras aleatórias. Eu gero 5 parágrafos, 5 já é o suficiente, porque eu só quero isso daqui, copio e colo dentro do P de parágrafo. Pego mais uma div, finalizo esta div e pego o atributo class, vai ter o seletor, agora é o rodapé modal. E acrescento neste local
um botão? Sim, vai ser o botão fechar mesmo. Abro o botão, finalizo, acrescento a palavra fechar e internamente vai ter o atributo class e o seletor. Aqui eu tenho btn outline sources e aqui será o btn outline sources também, eu deixo o mesmo. E quando o usuário clicar neste botão, chame a função, um clique, a função fechar. Exatamente conforme eu coloquei aqui acima, eu coloco aqui abaixo. Confiro se já tem o botão, Ctrl F5 para recarregar, abre a janela modal, fechar, fecha a janela modal. Já tem o conteúdo, só falta personalizar no CSS e acrescentar a regra de abrir e fechar a janela modal. Começo com o CSS, clico na raiz, crio um novo diretório com o nome de CSS. Dentro desse diretório, crio um arquivo custom CSS. Preciso incluir agora este CSS no arquivo index. Eu acrescento no cabeçalho antes do título. Utilizo a tag link, em seguida rel, porque eu quero trabalhar com uma folha de estilo, então será o style sheet. Em seguida, o atributo href indicando qual CSS. Está dentro do diretório CSS, dou um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho o diretório CSS e dentro deste diretório tenho custom CSS. Finalizo e no momento só coloco um CSS para o botão, para este btn outline sources. Copio ele, é um class, então é um ponto, e ele recebe o seguinte, que será o border color, não, será somente o texto, então vai ser color, a cor do texto, hashtag 47447. Confiro se está incluindo o CSS. Retorno, dou um Ctrl F5 no editor, já apresentou o texto da cor verde. Posso testar se realmente está carregando, eu já conferi porque está verde, mas você pode fazer o seguinte, exibir o código-fonte, acessar o arquivo, carregou, significa que está funcionando. Retorno no editor e começo a personalizar este botão. Antes do color, acrescento também uma cor de fundo, background color, será o branco, hashtag, o branco é o FF. Você pode ir conferindo toda vez que eu acrescento uma propriedade, você pode conferir como que está ficando. Eu faço diferente, eu implemento tudo e depois eu retorno para visualizar, para a aula não ficar muito longa. Pede para começar o conteúdo 5 pixels na parte superior e inferior, 8 pixels na lateral direita e lateral esquerda. Acrescento uma borda de 1 pixels, porque atualmente está da cor preta, será sólida e também da cor verde, para seguir o padrão. Em seguida, um border radius vai ter uma borda arredondada de 4 pixels. Quando o usuário passar o mouse, ele deve apresentar que é clicável, então cursor pointer, o tamanho da fonte, font size de 15 pixels e também vai ter uma transição, mas essa transição eu não utilizo ainda no momento. Confiro como que está ficando. Agora sim, já tem o botão. A transição eu setei é a seguinte: quando eu passar o mouse, eu quero que ele preencha da cor verde o fundo e o texto fique da cor branca. Para isso, eu pego esse outline. Outline significa esse comportamento que eu setei, de passar o mouse e preencher. É o comportamento que muitos frameworks HTML e CSS utilizam. Quando o usuário passar o mouse, hover, faça o seguinte: vai ter um background color, o fundo vai ser o verde e a cor da letra será da cor branca. Color, hashtag F. Agora, conferir como que está ficando, passo o mouse e já tem o comportamento, mas está muito brusco. Eu quero que tenha alguma transição, então é a transição que eu setei. Transition, em seguida all, vai ser de 3 segundos e depois sendo easy. Conferir, 3 segundos. Agora sim, a transição é mais leve. Você pode aumentar ou diminuir o tempo. Próximo passo é personalizar a modal. Eu estou indo na sequência,
dos seletores, venho no arquivo Custom e aqui no arquivo Custom coloco o ponto modal. Esta janela modal vai ter o seguinte: background color, a cor de fundo vai ser o RGBA, sendo da parte vermelha 0, verde 0, azul 0 e aqui a transparência 0.5. Posição, coloquei outra coisa, é position, está aqui, sendo fixa, vai ter um espaço em relação ao topo, então vai ser 0 e depois left da lateral esquerda 0. Eu quero que ele ocupe 100%, então 100% em relação à largura, então vai ser o VW. Depois eu tenho a altura VH e o display none, só que faltou alguma coisa. Faltou o 100, eu coloquei VH, mas não coloquei quanto, então será 100 e deve apresentar display none. Se eu colocar o none, vamos ver o que ele apresenta colocando o none. Tem o conteúdo, atualizo, none não deve apresentar. Então, ao invés de ser none, no momento, ao invés de ser none, eu comento, então ele vai apresentar. É isso que eu queria. Fixo, ele está passando por cima do outro conteúdo. Display none é para apresentar. Cor de fundo, preto e a transparência que eu coloquei. Depois eu tenho conteúdo modal. Pego o conteúdo modal, console log eu não preciso mais, fecho para conseguir visualizar melhor. Eu copiei conteúdo modal. Ponto, porque é um class, abro chave e fecho a chave. Para centralizar, porque ele está na lateral esquerda. Margem 0 e depois alto. Centralizando o conteúdo, uma margem em relação ao topo será de 3%, 3% conforme o seu navegador. Max, a largura máxima que deve ocupar é 600 pixels, não deve ocupar mais. Vai ter uma cor de fundo, a janela modal de hashtag FF e uma borda arredondada, border radius de 8 pixels. Conferir como que está ficando, atualizo e já temos a janela modal. Ainda dá para personalizar melhor. Eu parei no conteúdo, temos o cabeçalho. Pego este cabeçalho, venho no custom, é um class, então é ponto. Dentro do cabeçalho modal, acrescento um pad. Neste pad eu indico individualmente. Não, posso colocar 1 pixel na parte superior e inferior, 8 pixels na lateral direita e esquerda. Display flex. Por que eu estou colocando display flex? Eu quero colocar o visualizar na lateral esquerda e o X na lateral direita. Display flex. Em seguida eu coloco um espaço entre os dois elementos. Os dois elementos é esse daqui. Primeiro elemento, segundo elemento, o título e span. Eu quero colocar um espaço entre eles. Um vai ficar do lado direito, outro na lateral esquerda. Para isso, eu utilizo Justify Content Space Between, colocar um espaço entre os elementos. Também uma borda, um border somente no rodapé. Border no rodapé, sendo uma borda sólida, hashtag EE. Eu acho que isso já é o suficiente. Ele vai ficar bem discreto. 1 pixels. Espessura de 1 pixels. Conferir, atualizo, agora sim. Visualizar na lateral esquerda e o X na lateral direita. Coloquei um espaço entre os elementos e a borda, isso aqui que eu coloquei, a borda é bem leve, é isso que eu coloquei. Falta personalizar o X? Não, falta personalizar é o H1. Pego o cabeçalho modal, está aqui. Em seguida, eu coloquei algum título? Não, não coloquei nenhum. Então, neste caso, vai ser o H1 mesmo. Utilizo a tag ou o título. Coloco um atributo class, em seguida, título modal. Assim é mais fácil de identificar o que eu estou personalizando e não dar conflito.
abro chave, fecho a chave, neste caso vai ser font, quero que seja negrito, então vai ser o bold, e uma margem sendo de 10 pixels na parte superior e inferior, 0 na lateral direita e esquerda. Atualizo, melhorou. Visualizar, falta personalizar ou fechar. Fechar tá cabeçalho modal fechar. Então aqui também poderia colocar cabeçalho aqui acima. Fica um pouco longo, mas fica mais padronizado. Pego o cabeçalho modal fechar e acrescento aqui abaixo. Esse cabeçalho modal fechar, ele também pode estar indicando que deve acessar este caminho. Primeiro cabeçalho modal, depois cabeçalho modal fechar. Vai ter um padding, um espaço em relação à parte superior e inferior de 20 pixels, lateral direita e lateral esquerda 10 pixels. Quando o usuário passar o mouse, apresente que é clicável. Cursor pointer. Atualizo. Ok, passo o mouse, ele apresenta que é clicável e o padding que eu coloquei 20 na parte superior e inferior, 10 lateral esquerda e lateral direita. E temos também corpo modal, conteúdo da janela modal. Não coloco conteúdo porque eu estou utilizando aqui acima, por isso que eu coloquei corpo. E neste eu faço o seguinte, ponto porque é um class, abro chave, fecho a chave, nele eu acrescento somente um padding no momento, não personalizo o texto. Vai ser individual, então 1 pixel na parte superior, 8 na lateral direita, somente é X, coloco lateral direita na parte inferior e também na lateral esquerda. Mais alguma coisa, deve ocupar 100%, coloco 100%. Conferir, ok, tem esse espaço, o padding que eu citei, falta somente o rodapé modal. O botão já está personalizado na parte superior. Será ponto rodapé modal e vai ter o border, um border em relação ao topo. Eu quero colocar um traço, então vai ser border top, sólida, a mesma cor que eu coloquei na parte superior, OIE, 1 pixels. E também tem um padding para os 4 lados, eu indico de 8 pixels. Parte superior, inferior, lateral direita e esquerda. Fechar. Está aqui. Clicando aqui fechar, ele chama a função. Somente aqui eu coloquei 100%, não. Aqui eu não quero que ele ocupe 100%. Vamos ver se eu retirar 100%, como que fica. Atualizo melhor. Retirei o 100%, eu deixo sem ele. CSS está implementado. Agora falta implementar o JavaScript. Venho no arquivo custom, porque está aberta a janela modal. Se eu colocar none aqui, ele não apresenta. Então, por padrão, deve ser none. Não deve apresentar a janela modal. Só abre a janela modal se eu clicar. Então, quando o usuário clicar no botão, abre a janela modal. Para isso, faço o seguinte. Preciso receber primeiro este carregar janela modal. Carregar janela modal, ele tem a janela modal que eu quero abrir. Por exemplo, neste caso, quando o usuário clicar, ele quer abrir a janela modal que possui este seletor, Vise Modal. Aqui Vise, está errado, Vise, está certo, Vise Modal. Pego o Vise Modal, é ela que eu quero receber. Então, utilizo Document, Get Element by ID e o nome do seletor que eu quero receber. Mas assim eu estou tornando estático, eu consigo só trabalhar com uma janela modal. Eu quero que seja dinâmico. Eu posso enviar qualquer janela modal para esta função. Então eu recebo o seletor Vise Modal através deste parâmetro, porque eu estou enviando para a função o parâmetro visualizar modal. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de modal. E para carregar, utilizo model, a variável que eu criei acima, em seguida style, para trabalhar com o CSS, acrescento display.
E no display, ao invés de ser block, ao invés de ser none, porque ele estava none. Cadê none? Eu quero que ele apresente, porque se eu colocar block, eu comento isso daqui, e se eu colocar block, vamos ver o que ocorre se eu colocar o valor block. Atualizo, ele apresenta. Então, quando é none, copio esse block, Ctrl Z. Quando é none, não deve apresentar. E quando for block, ele deve apresentar. Fecho aspas simples, ponto e vírgula, retiro o comentário. Confiro se realmente está abrindo, dou um Ctrl F5, clico em abrir, carregou a janela modal. Só não está fechando ainda a janela modal, mas se eu atualizar, ele carrega a página sem a janela modal. Só falta acrescentar mais um. Eu pego Document, novamente, ponto body, que é o corpo, é essa tag que eu quero pegar, ela. Eu quero indicar que ela vai ter o seguinte, acrescento um CSS inline, então vai ser um style overflow, relacionado à barra de rolagem. Eu quero que ele oculte a barra de rolagem. Então, para isso, eu acrescento este valor, é 2D. Exatamente, coloque conforme eu coloquei. Ele só não apresenta a barra de rolagem, mas no nosso caso já não tinha barra de rolagem. Falta implementar o X fechar ou fechar aqui. Ambos possuem esta função fechar e está enviando como parâmetro a janela modal que eu quero é fechar. Então venho aqui no arquivo custom, no fechar modal, posso receber, conforme eu recebi aqui na parte superior, receber. No entanto, não é carregar, agora é fechar a janela modal. Continua com variável modal, sem problema. Eu altero let para não ter problema, porque eu estou duplicando a variável. Let, novamente, model, a janela modal, ponto style, acrescentar um CSS. Acima eu utilizei o block. E para ocultar, vocês lembram? None, isso, exatamente isso. E também a barra de rolagem que eu havia ocultado, agora deve ser alto. Ele mesmo verifica se deve apresentar ou não. Ctrl F5 para recarregar, abrir janela modal, fechar, fechou. Abrir, fechar. Está funcionando a janela modal. Botão direito, inspecionar, só para conferir se não está apresentando erro nenhum. Eu limpo. Limpando, clico em abrir, não apresentou erro nenhum, fechar, cadê o fechar? Está aqui, fechou, abrir, fechar, não está apresentando erro nenhum, então significa que está funcionando. Este console eu comento para vocês terem como exemplo, está implementado a janela modal pura, sem utilizar nenhum framework externo, simplesmente utilizando CSS, JavaScript, HTML. Se você quiser aprender mais sobre HTML, CSS e JavaScript, eu recomendo o curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso no link disponível abaixo do vídeo. Com a janela modal implementada, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.